Na nossa última aula, né, a gente trabalhou a estrutura para, né, que seria correspondente à estrutura for, pensando na linguagem C. E aí ficaram faltando, né, as duas estruturas de repetição restantes, que são a estrutura enquanto e a estrutura repita. Então vamos lá. Todas duas, né, estrutura enquanto, estrutura repita, tem o mesmo objetivo com relação à estrutura de repetição, assim como a estrutura para, né, que o objetivo é sempre a gente ter uma praticidade maior, ter aí uma vantagem com relação a não ter que ficar escrevendo, né, diversas vezes o mesmo código ou um código semelhante. E só que cada uma tem as suas particularidades, né? Cada uma tem alguma diferença com relação à outra. Então, o nosso objetivo principal é passar por essas diferenças, analisar cada uma delas, né? E aí, o que eu queria que a gente começasse fazendo, até como uma forma de poder revisar, que eu deixei lá como questionário, né? Esse questionário que eu coloco lá no AVA, na verdade, é uma forma de vocês estudarem, de revisarem, né? Não é algo para necessariamente entregar, mas para dar uma revisada. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Como que funciona a estrutura enquanto? Alguém lembra? Alguém entendeu bem isso ou não ficou claro? E aí? Ninguém? Então vamos lá. A estrutura enquanto, né? O que ela vai fazer? Ela vai repetir um determinado trecho de código enquanto a condição for verdadeira, né? Então, eu tenho uma estrutura aqui no caso que vai sempre analisar a condição que está escrita aqui no meu código antes de executar o que está ali como comando, o que está dentro dela. Então, enquanto a condição aqui analisada for verdadeira, ele executa tudo que está aqui como comando dentro dela. Então, assim como a gente fez a estrutura para, né, exibindo números de 1 até 10, né, sem ter que escrever isso várias vezes, a gente também consegue fazer isso com for, né, com o enquanto, desculpa. Então, o enquanto vai funcionar como? Eu tenho que ter uma variável para controlar a repetição, assim como no para. Então, aqui eu estou usando essa variável count para fazer esse controle. E aqui no caso, count começa com o valor 1, e enquanto esse valor de count for menor ou igual a 10, ele vai repetir o que está aqui dentro. O que está aqui dentro, né? A impressão do valor dessa variável e o incremento. Então, aqui no caso da impressão, é porque eu quero exibir os números de 1 até 10. Por isso que eu estou fazendo essa exibição. E ainda aí dentro, eu estou fazendo uma atualização dessa variável count. Por que eu estou fazendo a atualização dessa variável count? Porque ela começou com o valor 1. A minha condição, né, é que ela seja menor ou igual a 10, porque eu quero repetir 10 vezes e exibir 10 números, né, de 1 a 10, esses 10 números iniciais. E aí o que acontece? A gente precisa, nesse caso, ter uma forma de mudar o valor dessa variável. Então, ela começa com o valor 1
E se ela vai terminar, né? Se a ideia é repetir 10 vezes e terminar no valor 10, eu preciso de alguma forma ir mudando o valor dessa variável, senão ele vai ficar no 1 eternamente, a repetição não vai finalizar. Então, assim como na estrutura para isso acontece, né, automaticamente, no enquanto também tem que acontecer. Só que no enquanto a gente é que tem que fazer essa configuração explicitamente aqui dentro da repetição. Então, aquelas etapas que a gente tem na estrutura para de inicialização, de condição final e de incremento ou decremento, aqui a gente também vai ter, só que separado. Então, eu faço a inicialização antes da estrutura enquanto, coloco a condição aqui na estrutura enquanto, e dentro da estrutura eu faço a atualização da variável. Porque se eu não atualizar essa variável, eu vou ficar nesse mesmo valor eternamente, e aí eu não saio da repetição, né? Porque 1 é sempre menor ou igual a 10. Então, a estrutura enquanto, ela tem a sua semelhança com a estrutura para, no entanto, eu tenho aqui uma forma diferente de escrever esse processo, né? Então, eu coloco separado a inicialização, a condição e a atualização da variável, sendo que eu tenho que ter sempre esse cuidado de fazer a atualização aqui dentro da repetição, para que a condição possa ser alterada em algum momento. Então, a estrutura enquanto funciona desse modo. Eu deixei, né, um exemplo mostrando, né, no caso aqui da realização de uma pesquisa com 20 pessoas, respondendo a essa pergunta: quantos filhos, né, você tem? E aí o algoritmo tinha que fazer uma contagem de quantas pessoas tinham até 2 filhos e quantas pessoas tinham mais de 2 filhos, como uma forma aí de alguma análise específica. E aí eu fui separando, né, da gente pensar o que é a entrada de dados, o que é o processamento, o que é a saída, né? Então a gente tem que procurar, independente de ser estrutura de repetição ou não, sempre pensar nesses aspectos, né? Então, o que é a minha entrada de dados? Eu preciso saber a quantidade de pessoas, de filhos, né, que a pessoa tem. Então, eu preciso dessa informação para poder fazer essa contagem, que vai ser a minha saída de dados, né? Então, o resultado que eu quero mostrar executando esse algoritmo é esse valor de quantas pessoas têm até 2 filhos, quantas pessoas têm mais de 2 filhos, como uma forma de poder exibir esse dado no final. E o processamento eu vou ter que fazer de que modo, né? Eu vou ter que fazer analisando, testando. Então, a gente tem aqui, ó, algumas variáveis, que filhos para representar a quantidade de filhos, Q1 e Q2 para indicar quantidade, né, de pessoas com menos de 2 filhos, Q2 para indicar a quantidade de pessoas com mais de 2 filhos, e o CONT, que representa o controle da repetição. Então, observem que a gente vai ter uma variável para cada objetivo, para cada coisa. E é importante fazer essa separação para que a gente consiga, de fato, manipular e criar a nossa solução de uma forma segura, de uma forma correta. Então, se eu quero fazer isso para 20 pessoas, eu criei a estrutura enquanto usando esse critério, né? Enquanto eu tiver ali, esse contador ainda não tiver alcançado o valor 20, eu vou fazendo esse processo de entrevista, de pergunta, né? É só fazer aqui uma correção, seria aqui menor ou igual a 20. E aí, com isso, né, o que se pergunta? A quantidade de filhos que a pessoa tem, faz o armazenamento e analisa. Se essa quantidade for menor ou igual a 2, eu incremento o contador 1, o Q1. Se não, se for maior que 2, eu incremento o Q2. E aí, independente disso, eu vou sempre atualizar, incrementar a variável conte, porque ela é que é responsável pelo controle da repetição. Então, cada variável tem aqui a sua funcionalidade, o seu objetivo. E isso vai ser feito aí
20 vezes até que eu atinja aí o limite da minha repetição. E aí, no final, depois de ter feito a leitura para 20 dados, eu vou ter a resposta aí nessas variáveis. Então, a quantidade de pessoas com até 2 filhos e a quantidade de pessoas com mais de 2 filhos. Então, foi um outro uso da estrutura enquanto, né? Também quando eu tenho uma quantidade já pré-estabelecida de repetição, assim como a gente fez para o para. Só que nem sempre é assim. Tem situações em que a gente não sabe, né, a quantidade de vezes que eu tenho que repetir. E aí a gente não tem como prever isso na hora de escrever o programa. E aí o que a gente faz? Se eu não sei quantas repetições eu vou fazer, como que eu vou fazer esse controle? Como que eu vou especificar isso? Então são situações que a gente precisa analisar, que a gente precisa pensar, porque se estamos aqui, se vamos trabalhar, né, desenvolvendo programas, criando soluções, a gente vai se deparar com isso em algum momento, né? Porque não necessariamente a gente vai ter essa resposta. Ah, quantas vezes o usuário vai repetir? Quantas vezes ele vai querer executar? Não tem como a gente saber. Vai depender de usuário para usuário. Então a gente tem que ter formas de fazer esse controle, mesmo quando eu não sei exatamente o número de repetições. E aí aqui tinha um exemplo que era dado uma sequência de números inteiros informada pelo usuário, eu iria calcular e imprimir o quadrado desses valores. Só que aí, se a gente analisar esse enunciado, eu tenho a quantidade de vezes que eu vou fazer a leitura desse número? Está sendo explícito isso na questão, no enunciado? Não, né? Eu não tenho isso explícito. Eu não tenho isso claro ali. Então, o que acontece? Eu tenho que, de alguma forma, criar um mecanismo para que eu, em algum momento, pare. E aí, a gente tem alternativas para fazer isso, né? Uma das alternativas aqui que foi colocada nessa solução para esse exemplo foi perguntar para o usuário se ele deseja informar um número e ele responder S ou N, né, se sim ou não. É uma alternativa, né? Temos outras possibilidades, podemos criar outros recursos, outros mecanismos, né? Então aqui é uma opção. Então essa pergunta foi feita aqui no início, perguntando: deseja informar um número? Sim ou não? E essa resposta vai ser armazenada nessa variável op. E aí é que entra a repetição. Enquanto o usuário não responder que não quer, né, eu vou continuar fazendo a leitura de um número e fazendo o cálculo. Então, eu estou jogando para o usuário essa responsabilidade de me dizer quando ele não quer mais informar um número, encerrar, né, a minha aplicação. Então, é isso que está sendo feito. Opa, é isso que está sendo feito aqui. Então, enquanto o OP for diferente de N, então, enquanto o usuário não tiver digitado N, é porque ele quer continuar. Então, aí, o que eu vou fazer? Eu peço para ele digitar um número, armazeno esse número, faço o cálculo do quadrado que foi solicitado, exibo o resultado e aí eu jogo de novo para o usuário. Deseja informar um novo número? E ele vai responder S ou N. E aí, como eu estou numa repetição, ele vai voltar aqui para o início e vai testar. A resposta do usuário foi diferente de N? Se foi diferente de N, ele entra e repete de novo. Caso contrário, ele encerra o programa. Então, nem sempre a gente vai ter essa resposta exata de quantas vezes nós vamos repetir. Isso vai sempre depender da situação, do contexto, do enunciado, né? Da situação a ser resolvida. Então, a gente tem que sempre analisar isso. Se eu sei exatamente qual é essa quantidade, eu posso optar, inclusive, por usar a estrutura para. Agora, se eu não tenho essa resposta, então aí já fica sendo aí mais indicado o uso da estrutura enquanto, porque a estrutura enquanto ela me permite testar
tanto para repetições em que eu sei a quantidade exata, como quando eu não sei, quando isso está indefinido. Vai depender da vontade do usuário, vai depender de algum critério em tempo de execução do meu programa. Então, isso é importante a gente analisar para fazer a escolha de que estrutura de repetição a gente quer usar. Então, de um modo geral, né, essas seriam as características aí básicas, né, da estrutura enquanto. Então, voltando aqui para as perguntas iniciais que a gente tinha lá no questionário, então, quando que a estrutura enquanto é indicada? Principalmente nessas situações, né? Eu posso usar quando eu sei a quantidade exata de repetição? Posso. Mas se eu não sei, é o uso mais indicado a estrutura enquanto, né? Então, seria isso. Vamos lá. E aí tem essa terceira pergunta que eu queria que vocês realmente pensassem e respondessem. Não sei se alguém já tinha olhado o questionário, se tinha respondido, se tinha pensado. E aí, qual é essa pergunta, né? Toda estrutura para pode ser transformada em uma estrutura enquanto, mas nem toda estrutura enquanto pode ser transformada em uma estrutura para. Explica essa informação, essa afirmação. Por que que eu nem sempre consigo passar uma repetição que está usando a estrutura enquanto para uma estrutura para? Alguém saberia dizer ou tem alguma ideia? Alguém, gente? Ninguém quer falar nada hoje, todo mundo silencioso. Estão me ouvindo, pelo menos? Podem confirmar? Isso. Na estrutura para e na estrutura enquanto, a gente consegue fazer esse controle exato de repetições, né? Então, se eu sei a quantidade de repetições que eu quero fazer, eu consigo fazer tanto no para quanto no enquanto. A questão toda é que, dentro do contexto aqui de pseudocódigo, né, de algoritmos, a estrutura para a gente só consegue usar para essa sequência, quando eu sei esse limite, né, para essa sequência exata, né, de valores. Então, por isso que a gente diz que nem toda estrutura enquanto pode ser transformada, porque dependendo se a minha estrutura enquanto tiver usando como condições valores e termos, né, expressões que não sejam numa dada sequência, eu não vou conseguir passar para a estrutura para. Então, a estrutura para, de um modo geral, a gente usa, né, quando a gente tem esses limites numéricos. E por isso que a gente nem sempre consegue. Quando a gente vai para a linguagem de programação, então, se eu considerar a própria linguagem C, que vocês veem em introdução à programação, por exemplo, a gente já consegue fazer, porque aí a gente tem a estrutura for, que é mais flexível. Ela é semelhante à estrutura para, mas ela tem uma gama maior de possibilidades para construir a repetição. Mas aqui em pseudocódigo, a nossa estrutura para ela é um pouco limitada, né, nesse tipo de repetição, nesse tipo de situação. Então, é por isso que nem sempre a gente vai conseguir fazer essa tradução, essa transformação, né, do enquanto para o para. Então, seria basicamente por isso. E aí, o último ponto para a gente fechar essa parte do enquanto e falar do repita.
é possível que a estrutura enquanto não seja executado nenhuma vez? Por que sim ou por que não? Isso, exatamente, né, o que o João Luiz respondeu. Se a condição já for falsa logo de início, então ela não vai ser executada nenhuma vez, né? Por quê? Porque a estrutura, enquanto ela vai sempre testar no início, antes de executar. Então, se aqui, por exemplo, né, o valor do meu contador fosse 21, o que iria acontecer? Se conte é 21, quando eu testo aqui, enquanto conte menor ou igual a 20, já dá falso, né? 21 não é menor ou igual a 20, então ele não vai entrar e não vai executar nenhuma vez. Então, a estrutura, enquanto ela sempre testa antes de executar o que está dentro da repetição. Então, teria essa possibilidade por esse motivo, né? Bom, então vamos lá. Alguma dúvida sobre a estrutura enquanto? Algum ponto que vocês queiram esclarecer? Tá, beleza. Qualquer dúvida, né, me interrompe, vai sinalizando. A ideia, né, principal aqui nesse encontro de hoje, já que a gente está falando de duas estruturas, né, o enquanto e o repita, é, eu estou tentando de algum modo que a gente faça meio que uma revisão mesmo, né? Que a gente tenha um pouco mais de explicação, para não ficar nenhuma dúvida, né? E vocês conseguirem aí dar continuidade aí na prática, nos exercícios e tudo mais. Então, hoje eu estou pegando um pouco mais, né, nos exemplos, nas explicações, para a gente tentar esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Então, vamos lá, para a estrutura repita. A estrutura repita é diferente, né, da estrutura enquanto, ela faz o teste só no final. Então, essa aí é uma das diferenças entre enquanto e repita. Então, diferente do que a gente acabou de falar com relação à estrutura enquanto, o repita, ele sempre executa pelo menos uma vez o que está dentro da estrutura. Então, ele primeiro entra na estrutura para depois testar a condição. Então, ele sempre vai executar pelo menos uma vez. E outro ponto de diferença entre repita e enquanto é que, além dele entrar e executar a primeira vez, ele repete até que a condição se torne verdadeira. Então, até que aconteça aqui uma determinada condição. Então, também essa é uma diferença, porque na prática é como se ele estivesse repetindo enquanto a condição fosse falsa. Então, enquanto não acontecer algo, eu continuo repetindo. Então, quando acontecer, aí ele vai parar. Então, a gente também tem essa diferença no modo que a gente vai escrever a nossa condição. E aí é onde tem que tomar muito cuidado, né, para quem está fazendo introdução à programação, por exemplo, porque a gente tem no C a estrutura do while. E ela, com relação à condição, ela não é igual à estrutura repita até. Então, o repita, ele vai repetir até que aconteça algo. O do while, ele repete enquanto algo está acontecendo, enquanto é verdadeiro. Então, tem uma diferença aí importantíssima quando a gente compara o repita até aqui de algoritmos com o do while de introdução à programação. Então, tem que ter bastante cuidado com esse ponto. Vamos lá. E aí, aqui tem o exemplo que a gente viu para todas as estruturas, até como uma forma de comparar cada uma delas, né?
Então, a gente tem aqui a impressão dos números de 1 a 10, assim como a gente fez para o enquanto, assim como a gente fez para o para. E aí, o que eu tenho aqui, né? Um algoritmo para fazer essa impressão, essa variável x, que está começando do valor 1. E aí, eu uso o repita para fazer, né, essa execução. E como que isso está funcionando, né? Então, ele começa aqui com 1, aí ele vai, repita, aí eu peço para ele escrever esse valor e vou atualizando a variável x. Então, só para a gente visualizar aqui melhor esse funcionamento, abre. Vou só colocar aqui, só para a gente visualizar passo a passo, até para a gente entender melhor essa diferença, né, entre as estruturas. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Não sei se dá para visualizar bem, mas a gente tem ali o x começando do 1, e aí eu já entro no repita, né? Então, assim que eu entro no repita, então ele vai entrar uma primeira vez, o que vai acontecer aqui no caso? Ele vai começar, né, a fazer toda essa impressão dos valores, mas aqui ele vai executando passo a passo. Então eu vou lá, primeiro, voltando aqui, que eu acho que vai ser melhor para a gente fazer, que fica mais fácil melhor para visualizar o código. Eu começo com o valor x igual a 1, aí ele entra, exibe esse valor 1, né? Então vai aparecer o 1 lá na tela. Apareceu um na tela, o que acontece? Ele passa para o próximo valor. Então, ele vai exibir o 1, né? Então, foi lá, digitei o 1 na tela, fiz a impressão. Aí, o X, que tinha o valor 1, ele vai ser passado para quê? Para o próximo valor. Então, X agora vai receber 2 mais 1. E aí, ele testa. 2 é maior que 10? Não. Então, ele volta, né? E entra de novo na repetição. Aí ele vai exibir o 2 e o x, que nesse momento era 2, vai passar para 3. E aí ele vai mais uma vez e executa esse processo, né? Esse teste. 3 é maior que 10? Não. Então ele volta e repete. Então ele vai sempre, repete, testa. Dependendo dessa condição, ele volta para continuar repetindo. Então, ele vai repetir até que o x seja maior que 10. Então, quando o x for 10, o que vai acontecer? Ele vai analisar, 10 é maior que 10? Não. Então, ele volta. Aí, ele exibe o 10 e o x vai para 11. Aí é que ele vai testar, 11 é maior que 10? É maior que 10. Aí, ele para. Então, eu coloco essa condição de um modo diferente. No enquanto, como que eu estava escrevendo essa condição? Enquanto x menor ou igual a 10. Faça, né? Então, enquanto aquilo fosse verdadeiro, ele ia fazer. Aqui não, ele vai repetir até que aconteça. Então, quando chegar num valor de x maior que 10, aí é que ele vai parar. Então, a forma de escrever é oposta a essa condição. Então, a gente tem que ter bastante atenção quando a gente for utilizar a estrutura repita. Bom, aí me perguntaram aqui se o teste, já que o teste lógico é no final, automaticamente o repita é utilizado, né, nessas situações. Sim. Então, sim, o repita vai ser utilizado, né, considerando aí que o teste é no final, ele vai ser executado pelo menos uma vez. E aí, o que eu tenho que pensar? Quando que eu vou usar a estrutura repita? Quando eu sei que pelo menos uma vez eu tenho que
fazer o que está dentro da repetição. Agora, se eu não tenho essa certeza, se eu vou ter que testar antes alguma condição, aí não é o ideal utilizar a estrutura repita. Dá para usar e fazer algum artifício para ter algum tipo de teste? Dá, mas aí não seria a melhor situação. Então, se eu já tenho que testar inicialmente alguma condição antes de repetir, então é melhor usar a estrutura enquanto. Então, a gente tem que sempre ter cuidado e analisar isso. Sobre, né, a questão do while, eu comentei, né, que também acho que o João Luiz colocou aqui. Então, a relação entre o repita até e o do while. Ficou claro essa diferença, né, para quem está fazendo introdução à programação? Ou tem ainda alguma dúvida? Quer que eu explique de novo sobre isso? Tá, beleza, então. Qualquer dúvida, só perguntar. Então, vamos lá. E aí, depois disso, né, eu coloquei um exemplo usando uma mini calculadora, né? Na verdade, só com duas operações, mas semelhante ao que a gente tinha feito quando a gente usou a estrutura escolha, né? Então, quando a gente estudou a estrutura escolha, com escolha caso, né, a gente fez uma versão de calculadora. Só que naquela versão de calculadora, a gente só executava uma vez, né? Um cálculo a cada execução do programa. Então, se eu quisesse fazer uma nova conta, tinha que rodar o programa, o algoritmo de novo para poder testar, para poder calcular. Então, quando a gente começa a usar a estrutura de repetição, a gente tem aí uma facilidade, né, maior para não ter que ficar toda hora, terminei, roda o programa de novo, roda o programa de novo. Então, a gente já fica com o programa aberto e coloca ele para repetir todo esse processo. Então, como que isso fica, né? Claro que aqui esse exemplo está simplificado, porque a gente está aqui vendo só duas operações, né? Mas eu estou aqui considerando duas variáveis, num 1 e num 2, para leitura dos números, res para armazenar o resultado e op para ler a opção do usuário. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero apresentar um menu para o usuário, para ele saber que operação ele escolhe e fazer essa operação. Então, como esse menu ele já vai ser apresentado pelo menos uma vez, então fica muito mais fácil usar a estrutura repita. Então, eu coloquei a estrutura repita, o código aqui do menu dentro do repita. Por quê? Para que ele já faça isso uma primeira vez, porque o usuário só vai poder escolher a opção depois dele estar ciente de quais são as possibilidades. Então, eu já coloco isso dentro do repita para aparecer aí pelo menos uma vez as opções. Então, mostro quais são, peço para ele escolher a opção e aí analiso, né? E aí a gente usa o escolha, assim como a gente fez lá na aula do escolha relacionado a esse exemplo de calculadora, né? Então, escolha op. Então, eu vou analisar essa variável op e vou comparar. Op é igual a 1? Caso seja, então significa que a pessoa quer fazer a soma. Então, eu leio os dois números e faço aqui o resultado, que seria somar os dois e exibir. Caso seja 2, eu leio os dois números, calculo a multiplicação, que seria o correspondente à opção 2, e exibo o resultado. E aí tem aqui a opção do outro caso, né, que seria o quê? Se a pessoa digitou alguma opção diferente de soma e produto, eu informo que a opção é inválida. Eu poderia acrescentar aqui, né, a análise para o caso igual a 3, como uma forma de exibir uma mensagem de finalização, né? Então, poderia acrescentar aqui 3 e aí colocar aqui, escreva saindo, finalizando, alguma coisa assim.
como uma alternativa, né, para ele exibir algo se a pessoa escolheu sair. E aí o fim termina aqui, e aqui eu tenho a minha condição de repetição. O que representa, né? Eu quero ficar repetindo esse processo de mostrar as opções, fazer cálculo, até que o quê? Até que o usuário escolha a opção de sair, até que OP seja 3. Então, a minha condição ficou o quê? Até OP igual a 3. Então, enquanto for diferente de 3, ele vai repetir. Quando chegar, o usuário tiver digitado como OP 3, aí ele vai finalizar, sair da repetição e encerrar o algoritmo. Então, desse modo, eu consigo ficar com o meu código um pouco mais curto do que se eu usasse, por exemplo, a estrutura enquanto. Então, eu tenho aqui uma possibilidade de fazer isso. Bom, deixa eu ver aqui. A pergunta do João Luiz, se teria que ter mais uma variável para gravar o resultado. Então, na verdade, aqui, essa proposta de calculadora tá de uma forma simplificada, né? Então, a pessoa vai fazer uma operação por vez. Então, está sendo feito desse modo. Por isso que aqui eu não vou conseguir fazer uma operação como essa, né? Primeiro fiz a soma, 2 mais 2 deu 4. E aproveitar esse resultado e aí multiplicar por 4. Então, fazer expressões, né, mais completas, mais complexas. Então, do modo que está aqui, não daria para fazer. Então, se eu quiser fazer o funcionamento completo de uma calculadora, de fazer as operações acumuladas, aí eu tenho que alterar alguns pontos aqui no algoritmo. Então, a proposta aqui foi continuar com o que a gente tinha feito lá naquele exemplo da aula da estrutura escolha, que era fazer uma operação por vez. A questão é que aqui eu posso repetir e fazer outras contas. Agora, se eu quisesse poder fazer esse tipo de operação, né, de ir acumulando, aí eu teria que fazer de uma outra forma. Eu poderia até usar a própria variável res, mas ela teria que sempre receber ela mesma mais uma nova conta, né, para poder ir acumulando. Mas aí teria que fazer algumas alterações aí no algoritmo. Então, o exemplo foi para uma situação mais simplificada mesmo. Foi pegar aquele exemplo inicial que a gente viu na aula da estrutura escolha e adaptar, né, para que ele pudesse ser executado várias vezes. Mas esse pudesse ser executado várias vezes, não no sentido de fazer acúmulos de operações, né, mas de poder fazer um novo cálculo. Então, cada vez eu executo um novo cálculo diferente sem ter que encerrar o algoritmo e executar tudo de novo, tá? Então, foi nesse sentido o exemplo. Então, por isso que eu não estou usando uma outra variável, eu não estou fazendo, né, esse outro tipo de operação. Mas, claro que poderia ser adaptado, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para as perguntas aqui sobre a estrutura repita. Então, como funciona a estrutura repita até? A gente falou, né? Quando o uso da estrutura é indicado, principalmente para situações em que eu tenho que executar pelo menos uma vez, como esse caso, por exemplo, da calculadora, ou que eu tenho uma lista de opções que o usuário tem que escolher. Eu tenho um menu para cadastrar, buscar, remover, imprimir. Então, ele tem que inicialmente receber essas informações para poder escolher o que ele quer fazer. Então, são situações em que eu tenho que executar pelo menos uma vez. Então, aí seriam mais indicadas para o uso da estrutura repita. E aí, com relação à principal diferença, né, entre a estrutura repita e as outras,
A principal seria essa questão de que ele executa, né, pelo menos uma vez. E tem a diferença, né, da forma que a condição está sendo escrita para teste, mas a principal diferença é essa, que sempre vai ser executado pelo menos uma vez. A estrutura enquanto, a estrutura para, eu tenho como uma delas não ocorrer, não ser executada. Já a estrutura repita, sempre vai fazer pelo menos uma vez. Então, ele vai entrar e vai executar. A não ser que eu coloque já de início alguma condição de teste que permita interromper a repetição, mas ainda assim ele vai entrar na repetição. Então, ele sempre vai entrar para executar pelo menos uma vez. O que pode acontecer é eu colocar algum comando para interromper, para sair. Mas, fora isso, ele vai estar sempre entrando, porque ele só testa a condição lá no final. Bom, vamos lá. Sobre as estruturas, alguma dúvida, gente? Estrutura enquanto, estrutura repita, estrutura para. Entenderam a função de cada uma delas, o funcionamento, as diferenças? Tem alguma dúvida específica, algum ponto que vocês queiram esclarecer? Tá, beleza, então. O que eu quero combinar com vocês, então, é o seguinte. Eu vou deixar, eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar lá no Ava, no máximo, no final de semana, 2 atividades para vocês me enviarem, que vão valer como a nossa APS dessa parte, tá? Então, eu vou colocar lá 2 atividades, né? Então, a gente vai ter aqui, nessa área de atividades, eu vou acrescentar uma pasta aqui que vai ser associada à APS, que basicamente vai envolver 2 questões aí de programação para vocês resolverem. Então, eu vou acrescentar, então vou colocar aqui, ó, vai aparecer assim para vocês. Deixa eu... Vai aparecer aqui embaixo desse rótulo, não sei se está aí dando para todo mundo visualizar, mas vai aparecer aqui APS para V2, e aí logo embaixo aqui vai ter dois links de tarefa, né? Então, tarefa 1, tarefa 2. Vai ter o enunciado e aí vocês vão resolver e me enviar. Aí, vamos lá. O que eu quero que vocês façam? E aí eu quero eu vou colocar isso também como um aviso lá para todo mundo receber, porque nem todo mundo está agora na aula online, mas vocês vão poder fazer essa atividade da APS em grupo de, no máximo, 3 pessoas, tá? E aí eu quero que vocês me enviem qual vai ser esse grupo, tá? Então, vocês vão formar um grupo, vão me enviar qual vai ser esse grupo, eu vou registrar e aí depois vocês vão fazer a atividade em conjunto, vão poder discutir dentro do grupo e me enviar. Com relação... Deixa eu ver aqui que alguém... Bom, vamos lá. A APS, quem não quiser fazer em grupo, tudo bem, se não fizerem em grupo, tá?
mas aqueles que quiserem fazer em grupo APS, me enviar até 3 pessoas. Então, eu preciso ter esses nomes para poder cadastrar. De qualquer forma, eu peço que todo mundo me sinalize. Ó, eu vou fazer a APS sozinho. Ó, eu vou fazer em grupo, essas são as pessoas. Então, eu peço que vocês me sinalizem fazendo em grupo ou não, para eu poder registrar isso, deixar confirmado, tá? Agora, com relação ao que vai ser a AV2, né, eu vou detalhar isso com vocês na próxima aula, sobre o que vai corresponder à AV2, né, mas todos tiveram aí, né, o informativo com relação à AV2 e AV3. Então, está disponível lá no AVA para vocês verem, né? Então, está aqui tudo explicado com relação a isso. E aqui no caso, a AV2 especificamente, eu vou falar sobre isso na semana que vem, mais detalhadamente. Mas pode ser que esse mesmo grupo seja aproveitado para AV2, tá? Mas eu vou confirmar, vou passar todas as informações relacionadas a isso para vocês na semana que vem. Agora, da APS, eu peço que vocês me sinalizem até esse final de semana para eu poder registrar, e aí eu já vou deixar, né, a APS lá publicada para vocês poderem fazer e enviar. Então, vão ser 2 tarefas, todas duas envolvendo a programação. E aí, como eu falei, vai estar aqui nessa área, né, onde está APS para V2, e aí vai ter 2 links. De uma tarefa, de outra tarefa, todas duas envolvendo alguma situação para criar um algoritmo. E aí vai estar o prazo, tudo direitinho para vocês enviarem. Então, reforço, pode fazer a atividade em grupo, no caso da APS, ou individual, mas peço que vocês me sinalizem isso, tá? Nesse fim de semana, por favor, para já deixar tudo configurado para quem vai enviar em grupo, para ficar tudo ajustado aí no AVA. João Luiz, você perguntou, você falou opcional o quê? De ser em grupo ou não, é isso? Sim, a APS vale ponto para a nota final. Ah, tá, João Luiz, ok. A APS vale ponto para nota da AV2, né? Então, vamos lá. AV2, o que a gente tem? Isso já aconteceria se as nossas aulas estivessem acontecendo de forma presencial, né? A AV2, ela é composta por a avaliação, que vale 8 pontos, e a APS, que vale 2 pontos. Então, esses 2 pontos da APS vão ser feitos por meio aqui de uma atividade envolvendo a implementação, a construção de um algoritmo. Então, vão ser 2 atividades. 2 algoritmos que vocês vão fazer e vão me enviar. Um valendo 1 ponto, o outro também valendo 1 ponto. E aí, esses 2 pontos vão se juntar com a parte correspondente à V2, né? Que, como eu coloquei aqui, tem um informativo explicando, né, o que vai ser a V2, que é de forma semelhante com o que aconteceu na AV1, vai ser em forma de um trabalho, né? Alguma atividade, na verdade, que vocês vão fazer que não vai ser presencial, né? E aí essas pontuações vão se somar para compor o que corresponderia a V2. Então, a V2 vai ser a nota, vai ser esses até 8 pontos dessa atividade que eu ainda vou passar, mais os 2 pontos da APS, que vão aí ser divididos em 2 atividades. Então, eu vou postar nesse fim de semana o que vai ser a APS. Então, vão ser 2 questões aí valendo 1 ponto cada para vocês resolverem e me enviarem, tá? Então, eu vou deixar o prazo para envio da APS até um
pouco antes do prazo da AV2, tá? Até para que dê tempo de fazer a correção de tudo, a parte da PS e depois a parte de AV2. Então, vai ser nesse formato. Então, até o final de semana vai estar ali publicado certinho as duas questões da APS. Mas eu peço mais uma vez, né? Reforço para não esquecerem de me informarem se vão fazer em grupo, qual vai ser o grupo e tudo mais. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Só a última coisa para reforçar com relação a isso. Então, pensem bem na questão, caso vocês optem por fazer em formato individual. Isso vale tanto para a PS como para a parte da V2, né? Dos 8 pontos. Se você resolveu fazer individual, então é individual, gente. Então, você não pode ter um código, né? Um algoritmo, uma solução igual a de outra pessoa. Se você fez em grupo, então você vai ter ali a mesma solução para o grupo, né? Até porque o grupo teria que fazer junto. Agora, se optou por individual, é individual. Então, tenham cuidado com isso, porque acabou tendo várias situações de plágio em várias, né? Não só aqui nessa disciplina, em outras. Então, vamos ter cuidado com isso, porque aí vocês acabam se prejudicando. Então, pensem bem, optem bem. Ó, quero fazer sozinho? Então, o meu código não pode estar igual ao de outra pessoa, né? Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Tenham bastante atenção nesses aspectos e tudo, porque é uma avaliação, por mais que esteja sendo feita em forma de trabalho, né? Em forma de uma atividade fora. Bom, vamos lá. Qual a vantagem de utilizar o for do que o while? Então, depende. Se você está pensando em algoritmo, em C, mas de qualquer modo, eu diria que quando eu defino o para ou o for, eu fico com tudo configurado ali, numa única linha, né? Então, quando eu coloco, diferente do que acontece com o while, né? Com a estrutura enquanto. A estrutura enquanto, quando eu utilizo, eu acabo tendo que ter uma atenção maior, né? Um cuidado para não esquecer das partes. Então, quando a gente faz o para ou fora, a gente coloca tudo que é de configuração da estrutura naquele mesmo comando fora ou para. Já quando eu estou usando enquanto, né, eu tenho que colocar isso separado, né? Então, aqui a condição, a inicialização, a condição, a atualização. Então, eu diria que é muito mais nesse sentido de eu já, além de já saber, né, o limite final e tudo mais, fica mais simplificada a escrita. Então, o while eu posso também usar quando eu já sei, né? Como eu fiz aqui. Então, eu posso sempre usar o while. Mas o for acaba sendo mais simples de escrever, de manipular, né? O for ou para, quando eu já sei. Então, é muito nesse sentido, tá? Mas eu posso, na verdade, usar qualquer um deles. Então, principalmente se eu estiver falando na linguagem C, eu posso optar muito mais livremente por usar o while ou o for, né? Em algoritmos, a gente tem uma limitação maior, porque o para, de fato, ele vai usar sempre essa sequência, eu não consigo testar qualquer tipo de condição, tá? Mas eu diria que é pela simplicidade, né? Então, finalizando esse ponto, seria muito mais pela simplicidade. Bom, tudo bem, então. Alguma outra dúvida, seja da questão de avaliação ou do conteúdo? Tá, beleza, então. Então, olha só, lembrem aí do que eu falei, né, da questão relacionada à PS, à avaliação. Qualquer dúvida, né, pode entrar em contato, me sinaliza. Na semana que vem, a gente tem um novo tópico para estudo, que vai ser a parte de modularização de procedimentos e funções.
E, e aí eu vou deixar o material para vocês estudarem, né? Assim como eu tenho feito em todas as aulas. E a gente vai falar sobre esse tópico, fazer algum exercício, né? Como forma aí de revisar. Qualquer dúvida, entre em contato, né? Vão me sinalizando. Vou colocar alguns exercícios também para vocês poderem praticar mais essa parte. Sobre a AV2, eu vou falar em maiores detalhes na semana que vem, tá? Inclusive sobre quando eu vou disponibilizar e tudo mais. Então a gente entra em mais detalhes sobre isso na semana que vem, tá? De qualquer modo, com relação à APS, eu peço que vocês me enviem aí, né, essas informações, se vão fazer em trio, se não vão. E aí a gente entra em mais detalhes da AV2 na semana que vem. Bom, então é isso. Eu vou grupo até 3 pessoas, tá? De preferência 3 mesmo, né? E qualquer dúvida, então, só me informar. Eu vou finalizar por aqui, que está dando já o nosso horário. Vou deixar o link da gravação desse encontro de hoje, né? Depois disponível lá no AVA, quem precisar rever, né? Ou quem não pôde participar. E é isso. Semana que vem a gente se encontra de novo e aí para falar sobre procedimentos e funções, tá? Então, bom dia para vocês, bom fim de semana, bom feriado amanhã e até semana que vem. Tchau, gente. Bom dia aí para todo mundo.